Olá, aqui é o Flávio Souza falando, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nesse vídeo nós vamos aprender como fechar a aplicação do Excel ao fechar o formulário, tá? E isso utilizando o Excel VBA, tá ok? Então, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe já o seu like, ative o sininho aí para receber notificações de novos vídeos e vamos lá para o código. Então, guia desenvolvedor, aqui ó, Visual Basic. Aqui nós vamos inserir um novo formulário e nesse formulário aqui a gente não vai precisar de nada, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai clicar duas vezes no formulário e vamos aqui ó, procurar o evento Carry Close do formulário. Vamos achar o Carry Close, esse aqui, ó. Perfeito? Muito bem. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, toda vez que o formulário é fechado, existe um comando que realiza isso. Seja através de um botão, tá? Ou seja através do X aqui, né? Quando o usuário ele clica aqui no botão. Então isso retorna um valor, tá? Para a aplicação, que é justamente esse Close Mode aqui, o modo de fechar, né? O modo de fechar. Um valor que é inteiro, tá? Então aqui é o seguinte, se o usuário clicar aqui, ele vai retornar o valor 0, tá? E outros códigos, outras ações retornam outros valores que também é inteiro, tá bom? Então a gente pode até fazer o seguinte, ó, MSGbox, para que você entenda. Close Mode, ó, Close Mode. Ok? Então ele vai exibir uma mensagem com o que eu estou fazendo. Vou até colocar um cancel aqui para não fechar. Senão ele vai fechar. Cancel recebe true. Tá bom? Então aqui, ó, nós vamos colocar um botão. Cadê a ferramenta? Vou colocar aqui um botão, dentro desse botão vou colocar apenas um load me, pronto. Tá? Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Se eu clicar aqui no botão, com aquele comando load me, ele vai enviar esse comando para a aplicação vai retornar um valor, que é o modo de fechamento, né? O modo de fechar. Então me retornou 1. Ou seja, então esse comando, um load, né, do próprio VBA, ele retorna para a aplicação o código 1, valor 1 do Close Mode, do modo de fechar, certo? Ok. Se eu clicar aqui, que é o que o usuário faz, já vai clicar no X, a aplicação retorna o valor de 0. Então toda vez que o usuário clicar no X, vai retornar o valor 0. Com isso você sabe se o usuário está fechando, ele está querendo fechar o formulário, tá bom? E com isso você consegue então ter mais controle na sua aplicação, tá? Então vamos voltar aqui, não precisamos desse botão, só apenas para ilustrar, a gente pode tirar isso daqui, tá bom? Então como é que você faz aqui? Você tem várias formas de fazer isso, né? Então você pode interceptar somente a ação do usuário. Ó, se o usuário quer fechar, então eu vou fechar a aplicação. Tá bom? Ah, não, o usuário não fechou, é um outro comando que eu mandei fechar, ele vai fechar, vai abrir para atualizar, enfim. Então eu não quero que o usuário, que a aplicação feche, tá ok? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer o seguinte, se o usuário clicar no X para fechar, então ele vai fechar a aplicação, tá bom? Então é isso. Então a gente vai fazer aqui, ó, if close mode for igual a 0, then and if. Então se o modo de fechar o close mode for igual a 0, eu sei que o código 0 é o usuário que está fechando ali, então eu vou cancelar o procedimento padrão, tá? Porque cancel aqui ele também me retorna um inteiro, tá? Se é true ou false, tá? Eu quero que ele cancele, eu passo true, ou posso passar 1 aqui, não tem problema nenhum, certo? E eu vou chamar, ó, call fecha
aplicacão, tá? Que não pode ter caractere especial aqui. Então eu chamo a função fecha aplicação. Que função é essa? É a que eu vou escrever agora. Eu vou copiar, ó. Aproveito isso aqui, colo aqui. E o que essa função vai fazer? Ela vai perguntar, a gente precisa confirmar realmente se o usuário quer fechar a aplicação toda, né? Então, if msgbox deseja, vou colocar aqui o prompt, né? Deseja realmente fechar a aplicação? Interrogação. Aí eu coloco aqui um botão, né? VB yes ou no, que é aquele sim ou não. E eu vou colocar aqui também um VB question, que é para ficar bonitinho. E coloco aqui o título, né? Fechar. O título do box, da caixa de mensagem. Então, se o retorno, né, dessa mensagem aqui foi igual a VB yes, então end if, tá até em caixa alta aqui, ó. Então ele vai, né, fechar a aplicação, certo? Então application, application.kit, ele vai fechar toda a aplicação, certo? Vamos salvar para não perder e aí a gente vai executar. Se eu clicar aqui no botão, eu poderia até colocar um botãozinho ali, né, para diferenciar, né? Vamos fazer isso aqui então. Vou interromper, vou colocar aqui um botão, ó. Eu vou colocar aqui, ó, um load me, só isso, pronto. Agora a gente vai, vamos salvar. Perfeito. Então aqui, ó, eu tenho o formulário e tal, né? Se for um outro comando que não seja o de fechar, ele já fechou, né? Então, se for um outro comando que não seja o usuário fechando aqui, certo? Ele vai fechar normalmente como fechou, tá? Se o usuário clicar aqui para fechar, ele vai chamar a função. Ele cancela o procedimento padrão, que é fechar o formulário, e chama a função que a gente escreveu, tá? E dentro da função ele tem aqui uma mensagem, tá bom? E de acordo com a resposta, o retorno da mensagem, ele vai executar uma tarefa. Se eu clicar em não, ele abandona e não faz nada, porque a gente definiu o sim. Tá? Se ele deseja realmente, se ele clicar em sim, aí fechou toda a aplicação. Perfeito? Muito bem. Vamos voltar aqui. Aqui o form 2. Vamos até tirar isso aqui que não funcionou muito bem. Tá? Então, recapitulando aqui, né? A gente tem então o código que é enviado ao fechar o formulário. Tá? Se o código 0, que é a ação do usuário no formulário, for interceptado aqui, a gente cancela o procedimento padrão, tá? Passando true ou 1 aqui para a variável cancel, tá? E chama a aplicação que a gente escreveu aqui, ó, o evento, né? Que a gente escreveu aqui, que ele pergunta, confirma se o usuário quer fechar e ele fecha aqui a aplicação. Tá ok? Muito bem, então ficamos por aqui. Espero que tenha te ajudado aí esse conhecimento nas suas aplicações, tá ok? E se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, tá bom? Já deixa aí o seu like se você gostou do vídeo e ative as notificações, ative aí o sininho para receber as notificações de novos vídeos aqui no canal. E se você tiver alguma dúvida, né, a gente pode até gravar um vídeo em relação à sua dúvida, é só postar aí no comentário aí, que na medida do possível a gente vai fazer um vídeo aí para atender, solucionar aí a tua dúvida, tá bom? Um grande abraço e sucesso!